Se você erra a regra de 3, você está perdendo ponto nas provas que você está fazendo. Hoje eu vou te mostrar como resolver exercício de regra de 3, se atentando a todos os detalhes para deixar de perder ponto. Eu sou a professora Ana Paula e aqui você aprende matemática de forma descomplicada. Bora lá, regra de 3 é uma estratégia de cálculo que a gente usa quando a gente precisa relacionar grandezas. Essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se eu vou fazer uma receita, por exemplo, se eu tenho mais convidados, eu preciso de mais ingredientes. Isso são grandezas diretamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, por exemplo, a outra diminui. Então, se eu gasto um determinado tempo para fazer um percurso a uma velocidade x, se eu aumento a minha velocidade, o meu tempo de percurso diminui. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Bora lá agora ver na prática como é que a gente resolve exercícios sem errar essas coisas? Então, vamos lá. Vamos pegar um exercício aqui. Exercício de concurso da Banca da VUNESP de 2025. A primeira dica para resolver um exercício de regra de 3 é organização. A gente precisa organizar as grandezas. Eu sempre recomendo uma tabelinha onde a gente categoriza as grandezas. Então, olha só. O rendimento de determinado tipo de tinta é de 8,5 metros quadrados para cada 1,5 litros de tinta. Então, o que a gente tem aqui nas nossas grandezas? A gente tem uma quantidade de tinta que é usada para pintar um tamanho de parede. Então, para uma área de 8,5 metros quadrados, a gente gasta 1,5 litros de tinta. Qual é a quantidade de litros necessária para a gente pintar 102 metros quadrados de parede, mantendo o mesmo rendimento? Então, primeira coisa, grandezas organizadas. Agora a gente precisa verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu tenho uma parede maior para pintar, se eu preciso aumentar a minha área, eu preciso, consequentemente, de mais tinta. Então, se as duas grandezas estão aumentando, são grandezas diretamente proporcionais. E quando elas são diretamente proporcionais, da forma como elas estão aqui na tabela, a gente transforma isso em duas frações. Uma igualdade de fração, a gente resolve multiplicando em cruz. Então, 8,5 vezes x é igual a 1,5 vezes 102. E aqui agora a gente já aproveita para relembrar as operações com números decimais. 1,5 vezes 102, quando a gente multiplica números decimais, a gente esquece que a vírgula existe. Multiplica normal. 5 vezes 2, 5 vezes 0, 5 vezes 1. Só agora, no final, é que a gente vai colocar a vírgula. E para isso a gente analisa quantas casas decimais estão incluídas nos fatores. Então, 102 não tem casas decimais, 1,5 tem uma casa decimal. Então, nossa resposta tem uma casa decimal. Então, a gente tem que 8,5x é igual a 153. E agora, para finalizar, esse 8,5 que está multiplicando precisa passar dividindo. E aí a gente vai aproveitar também para relembrar a divisão de números decimais. Bom, e agora a gente precisa então fazer 153 dividido por 8,5. Você deve ter percebido que eu não tirei o vírgula zero do 153, não por acaso. Porque quando a gente vai fazer divisão de número decimal, a gente precisa antes igualar as casas decimais. E se eu deixar a vírgula zero, as casas decimais já estão igualadas. A gente elimina a vírgula e faz a divisão normal. Quantas vezes aqui o 85 cabe dentro do 153? E a gente vai ter um resto de 68, desce o zero, 8 vezes 85, a gente tem um resultado x igual 18. E quem é o 18?
18 é o total de litros que a gente precisa para pintar 152 metros quadrados. Esse foi um exercício de regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Vamos dar uma olhada agora num outro exercício que tem uma outra situação, uma outra questão de banca do ano de 2025, questões recentes. Bora lá. Caminhando em intensidade leve, você dá 80 passos por minuto e chega ao seu local de trabalho em 20 minutos. Então, primeira coisa, relembrando, a gente precisa organizar as grandezas. Então, aqui a gente já tem as duas grandezas. A gente tem uma velocidade, que é a quantidade de passos por minuto, e o tempo em minutos que a gente leva para chegar ao trabalho. Então, fazendo a uma velocidade de 80 passos por minuto, a gente gasta 20 minutos para chegar no trabalho. Hoje você se atrasou para sair e só tem 16 minutos para chegar ao seu local de trabalho. Então, você terá que dar quantos passos por minuto? Feita a organização das grandezas, agora o segundo passo, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, olha só. Se a gente tem menos tempo, a gente precisa andar mais rápido. Então, a nossa velocidade precisa aumentar. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nossas grandezas são inversamente proporcionais. E aí, o que muda, e é onde a gente precisa tomar o maior cuidado na hora de resolver um exercício, é que nas grandezas diretamente proporcionais, da mesma forma que elas estavam na tabela, nós montamos as frações. Agora, nas inversamente proporcionais, a gente precisa inverter uma das frações. E é aqui que às vezes você erra na hora de resolver suas questões de regra de 3. Invertida uma das frações, aí pronto, resolver modo normal, multiplicando em cruz. 16 vezes x é igual a 20 vezes 80. E aqui eu vou usar uma outra estratégia para a gente aproveitar tudo que a gente pode num exercício só, que é o seguinte, a gente tem uma multiplicação, ó, veja bem, já passei o 16 dividindo antes de multiplicar o 20 pelo 80. Por quê? Porque quando a gente tem uma multiplicação na fração, a gente pode simplificar antes de fazer a operação. Então, o 16 e o 80 a gente pode simplificar por 8. 16 por 8 dá 2, 80 por 8 dá 10. E posso ainda simplificar mais uma vez. O 2 vai dar 1 e o 10 vai dar 5. Então, facilita a nossa conta. Finalmente, eu preciso fazer só o 20 vezes o 5, que é igual a 100 passos por minuto. E depois de tudo isso, depois que você finalizar a resolução do exercício, o mais importante é você verificar se a sua resposta tem coerência. Olha só, se você precisa de andar mais rápido, você tem menos tempo, se você tem menos tempo para chegar no trabalho, você precisa andar mais rápido. Então, sua velocidade precisa aumentar. E o resultado, de fato, a gente tem uma velocidade de mais passos por minuto. Feito? Bom, então, se você quer aprender matemática de forma rápida, mais objetiva e sem complicação, é só me seguir aqui no canal.